Ei, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Em Minas, um programa que é da TV Alterosa, feito em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje estamos recebendo com muita alegria, com muita honra, a prefeita eleita, reeleita de Contagem, Marília Campos. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para participar aqui do Em Minas. Viu? Espero que vocês gostem da entrevista. Você sabe que esse programa ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa, um terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa aí youtube.com/portaluai para continuar seguindo esta entrevista que está começando agora. Marília, você bateu muitas marcas nesta eleição, né? A prefeita mais bem votada do país, foi a primeira a ser eleita no primeiro turno, depois de 28 anos em Contagem, né? A que você atribui essa... E 4 mandatos. E 4 mandatos. Tetracampeã. Fico lembrando, Marília, de você, eu te entrevistando lá na porta dos sindicatos bancários. Aquelas greves. Lá, hein? Na Rua Tamoios, greve. Eu grávida, barrigão. Olha, agora estamos aqui. Mas parabéns, brilhou, né? Obrigada. Bacana demais. Obrigada. A que você atribui essa marca toda? Olha, cada eleição foi um momento, né? A primeira minha eleição, e é o meu perfil, foi muito de apontar a necessidade de um projeto de mudança. Explorei muito a esperança. Tá. Depois eu fui reeleita, apresentei o que eu fiz. Era trabalho de prefeita, né? A terceira, que eu disputei, ganhei a última eleição, foi também trabalho, e aí associado ao compromisso de deputada estadual, que eu já fui, e o trabalho de prefeita. E agora, dessa vez, eu adotei como estratégia principal o trabalho, né, o meu compromisso com a cidade, todo o processo de reconstrução da política. Eu fiz também um diálogo chamando 14 partidos para compor a minha coligação. Então, fiz... 14, né? Eu chamei a unidade, colocando os interesses de Contagem acima de quaisquer outros interesses. Isso não é nem uma frente ampla, não sei nem como é que chama isso. É uma frente ampla. Com esse tanto de partidos. É Contagem por todas, né? E a terceira questão que eu acho que é importante, eu não estabeleci nenhuma polarização nacional. Meu foco foi muito a disputa de um projeto municipal. Pois é, eu ia até te perguntar isso, porque o Bolsonaro esteve lá apoiando o candidato dele, mas você foi reeleita sem a presença do presidente Lula. Sim. Isso não estava fazendo diferença para o eleitor, para o cidadão de Contagem? Olha, no meu caso, eu não quis estabelecer essa polarização Lula versus Bolsonaro. Eu sou do PT, sempre fui do PT, sou uma grande aliada do presidente Lula, sempre fiz campanha para ele, mas não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo era o meu projeto de cidade, né? E o meu projeto de cidade, ele já tinha sido implementado parcialmente neste mandato, portanto, o que eu fiz foi defender a continuidade desse projeto. Então, eu não precisava de apoiadores nessa campanha eleitoral. O principal testemunho era o meu trabalho. Agora, é interessante essa sua abordagem, porque eu queria ouvir isso de você. A mim me parece que a eleição municipal, ela é, obviamente, a que fala mais perto para o cidadão. É a rua dele, é o bairro dele, é a cidade dele e tal. A política perde um pouco nesse sentido? É mais importante o buraco na rua, a falta d'água, energia, enfim, as questões locais, e a política está depois? Você percebe isso no país, por exemplo, e em Contagem? Eu acho que é parcial. Por exemplo, eu tinha uma aprovação de 86%. Agora, nessa? Intenção de 80%, desculpa. Tá. Né? E eu ganhei a eleição com 60%. Então, eu conquistei uma parcela do eleitorado que se fala que é de direita ou que votou no ex-presidente Bolsonaro, ex-candidato. Uma parcela deslocou avaliando que o que tinha que ser colocado na balança era o trabalho. Mas uma parcela não ficou comigo, por eu ser do PT.
por eu ser aliada do Lula. Então, ainda está muito polarizado, sabe? Mas a gente, com a estratégia que a gente adotou, a gente conseguiu trazer essa parcela, né, que aprova o nosso governo vindo para o lado de cá. Contagem tem uma característica em relação a outras cidades, uma cidade essencialmente industrial, né, vamos dizer assim. O comércio é muito importante, mas acho que a questão... Não, é também diversificado. É. Serviços, comércio e indústria. Mas ainda tem grandes distritos industriais. E, portanto, com muitos empresários. Sim. E com muitos operários, trabalhadores, né, da indústria, né? Isso faz diferença? Assim, eu quero te perguntar assim, o fato de você ser do PT, se você fosse de outro partido, faria diferença? Você teria mais ou menos voto? Eu acho que você conquistou um caminho aí. Né? Eu tenho uma parcela desse pessoal que é filiado ou simpatizante ou próximo, né, do PT. Esse pessoal fica comigo. Mas tem uma parcela que não quer o PT. Uma parte desse pessoal ficou comigo. Por quê? Porque mesmo eu sendo do PT, o pessoal avaliava que eu tinha feito um bom trabalho. Então, hoje, o PT, ele tem uma aceitação, mas ele tem uma rejeição. Eu entrei bem nessa parcela que rejeita o PT, pelo trabalho e pelo diálogo que eu tenho com a população. O meu perfil é ser proativa, dialogar com todos, independente da coloração partidária. Tanto é que a base da Câmara dos Vereadores sempre esteve comigo, é diversa. E eu dialogo com todos. Então é muito um perfil. Conta uma coisa pra gente, assim, como que era a contagem quando você assumiu o primeiro mandato e que contagem é essa que existe hoje? O que é que você conseguiu realizar que você considera que são os fatores que fizeram grande diferença para o cidadão de Contagem? Primeiro é o seguinte, Contagem era uma cidade que, quando eu cheguei, ela não tinha capacidade de endividamento, não tinha recurso para investimento, né? E estava com a situação fiscal muito comprometida. Então, eu dei uma arrumada na situação orçamentária e fiscal da prefeitura. O que você fez? Cortou gastos? Eu fiz toda uma gestão de aumentar a arrecadação, corte de despesas, né? E fiz muitas negociações com endividamento. Hoje o endividamento ele é muito pequeno. Então eu recuperei, do ponto de vista fiscal, a prefeitura de Contagem, né? Aumentando inclusive muito a arrecadação. Com isso, nós recuperamos a capacidade de investimento da prefeitura. O poder público voltou a investir. E aí em todas as áreas, na saúde. Então, por exemplo, no passado, a gente fez, por exemplo, o Centro Materno Infantil, né? Porque grande parte das nossas crianças nasciam em Belo Horizonte, né? E recuperei toda a política pública na área da saúde. Era a maior mazela da cidade ou não? Era um grande problema. Né? Ainda é? Ainda não. Hoje eu diria menos. Né? Na educação, nós fomos os primeiros a construir escolas de educação infantil, que a gente chama CEMEI, em Contagem. Não tinha escola de educação infantil. Então a gente se destacou muito por melhorar as políticas públicas na cidade de Contagem. E agora, nesse terceiro mandato, nós investimos muito em infraestrutura. No passado, a gente investiu muito no saneamento de córregos. Agora, a gente lançou um programa Asfalto Novo. Então, nós estamos investindo 630 milhões somente no recapeamento asfáltico. Então, a melhoria da infraestrutura com o programa Asfalto Novo. As obras de macrodrenagem para que a cidade não sofra tanto na época de chuvas, com as enchentes, ou com risco geológico. Então, a gente tem investido muito em infraestrutura e, com isso, não só melhora a qualidade de vida da população, mas faz a cidade também ser mais atrativa para o investimento privado. Hoje, nós estamos com mais de 10 bilhões de investimento privado de empresas ou que estão chegando em Contagem ou que estão aumentando a sua capacidade produtiva. Hoje, Contagem é a segunda geração de emprego do estado de Minas Gerais. Foram 33 mil novos empregos de carteira assinada nos 3 últimos anos desse governo que nós estamos à frente de Contagem.
Então isso cria um clima de otimismo na cidade. Vamos fazer um intervalo e a gente volta falando de Contagem, tá bom? Um instantinho só, a gente vai lá e já volta. Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com a prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê na edição de amanhã, desse domingo, do jornal O Estado de Minas. Marília, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das pautas municipalistas. Eu lembro que em março você deu uma entrevista para o Estado de Minas, até criticando o PT por causa disso, né? Você tem dialogado dentro do partido para mudar essa perspectiva? O PT está sofrendo, né, um pouco com... Tem gente dizendo que o PT anda fora de sintonia com o que as pessoas estão esperando. Você tem visto isso? Eu diria o seguinte, o PT apresenta um resultado eleitoral, nessas eleições, ele cresceu um pouquinho. Mas cresce 50 cidades que ele disputou, 60, 64, né? Se eu não estiver enganado. Mas são cidades muito pouco expressivas, né, politicamente. Ele cresce um pouquinho, mas, na minha opinião, o PT ele tem que promover uma mudança profunda na sua estratégia política. Ele precisa se vincular à realidade das pessoas nas cidades. Eu acredito que o discurso que hoje prevalece, em primeiro lugar, o identitarismo, ele não acrescenta na disputa geral de um projeto de sociedade. E segundo, essa estratégia de sempre se reportar ao passado, de sempre ficar demarcando com o passado. O povo não quer mais isso, o povo quer resposta para os problemas atuais. Qual que é a resposta do PT para o problema do emprego? Qual que é a resposta do PT para o problema do preço da cesta básica, do preço da gasolina, da conta de água? Qual que é a resposta do PT para o problema habitacional? Né? Qual que é a resposta do PT para o problema do transporte? Então, o PT tem que... O partido não está dando essas respostas. Não está dando resposta. Né? Ele está dando a resposta na macropolítica, na economia. Já temos bons indicadores, bons resultados, mas ainda... Quando você olha para a cidade... Ainda não dá uma resposta para aquilo que mais aflige a população. Olha o preço da carne, que ainda está alto, o preço da conta de luz, o preço da gasolina, né? Então, a população quer viver melhor e ainda a gente não deu uma resposta. Mas acredito que o presidente Lula ainda terá o seu tempo, mas ele terá que não só apresentar melhores indicadores de emprego, de renda, como também sintonizar a disputa política, dialogar mais com as cidades, dialogar mais com os estados, saber quais são as principais demandas. Falta um pouco de diálogo. Em Belo Horizonte, o Rogério ficou bem abaixo do que esperava, né? Menos 5%, né? Mas o PT teve 2 vitórias importantes em Minas, né? Contagem e Juiz de Fora. Como é que você analisa o desempenho no estado? No estado, poderíamos ter um resultado melhor. Não só, né, essas cidades, como também Teófilo Otoni, que a gente não conseguiu passar o bastão, vamos dizer assim. Uhum. O Rogério Correia, a candidatura do PT, ele teve não só uma derrota eleitoral, mas uma derrota política. E é uma derrota porque, na minha opinião, não apresenta também um discurso da esperança, um discurso da possibilidade de mudança e muito repetindo a polarização nacional. Eu acho que o PT deveria ter tido uma postura diferente em relação à candidatura do Fuad. Acho que poderíamos ter apoiado o Fuad. Porque a candidatura do Fuad é uma candidatura progressista. De cara apoiar o Fuad? De cara. Então, por exemplo, a tentativa de unir Duda com o Rogério, você acha que não valia a pena? Eu acho que a gente Ou Rogério e Duda? A gente deveria ter reunido todos os setores progressistas e feito uma união em defesa daquilo que é mais central, da cidade de Belo Horizonte. E essa demarcação, o tempo todo, entrando na polarização nacional,
isso não contribui para esse grande debate democrático. Acho que foi uma estratégia equivocada. Mas eu estou lendo errado ou, no fim das contas, você está meio que polarizando também a situação? Ou você enxerga o Fuad como um candidato de centro? Eu enxergo ele como uma candidatura de centro. De centro. De centro. E que deveria continuar, né, ser eleito por merecimento, mas também porque é bom para Belo Horizonte e bom para as cidades da região metropolitana, porque o Fuad, ele tem o perfil de um representante político do diálogo. Ele dialoga com todos os segmentos, com todos os setores. Por essa razão, eu defendo a candidatura dele. Você está apoiando o Fuad, então. Que avaliação você faz do Engler? Eu fui deputada estadual junto com o Bruno. Tá. Né? É uma candidatura que dialoga pouco. É uma candidatura que representa um projeto que, na minha opinião, não vai ser benéfico para a cidade de Belo Horizonte e nem para as cidades do entorno da região metropolitana, justamente porque tem pouca capacidade de dialogar. A senhora teve com o Fuad a questão dos contratos previstos para a Lagoa da Pampulha. Isso também é importante ter o seu apoio em função dessa questão. Você pensa bem, o Fuad é uma pessoa que tem experiência política e de gestão, que já tem um relacionamento com as cidades da região metropolitana no sentido de pensar a cidade de Belo Horizonte não como uma ilha, mas como uma cidade que vive os seus problemas e muitos deles são vividos para cidades da região metropolitana. E a experiência que nós temos de governar procurando soluções conjuntas para os problemas comuns, ela já está existindo no processo de despoluição da Lagoa da Pampulha, onde foi feito um convênio articulado pelo Tribunal de Contas do Estado que envolve Copasa, Governo do Estado, Prefeitura de Contagem e Prefeitura de Belo Horizonte. Uma outra experiência também que nós temos juntos é de enfrentar o problema das enchentes, no caso do Arrudas. A Prefeitura de Belo Horizonte está executando uma obra de contenção que é ali na cidade industrial, do lado de Belo Horizonte, e Contagem também está fazendo 2 grandes bacias do lado de Contagem. É uma experiência que a gente está se articulando, né, juntos, para enfrentar um problema que é de enchentes em Contagem e em Belo Horizonte, e a solução passa justamente ali naquele pedaço. Então tem que ter essa disposição para o diálogo. Se a gente tiver um prefeito em Belo Horizonte ou uma prefeitura em Contagem que não dialoga com os outros municípios, a gente não consegue resolver os problemas que são comuns. Como é o caso meu, por exemplo, com Betim. Nós estamos juntos, a Prefeitura de Betim e a Prefeitura de Contagem, contrário ao traçado do Rodoanel. Não é porque eu sou do PT e o Medioli é de outro partido. É porque a gente acredita que esse traçado do Rodoanel, ele impõe um sacrifício à Contagem e a Betim que pode destruir as nossas cidades. Por isso que a gente é contra. Não o Rodoanel, mas o traçado do Rodoanel. Então a gente quer o quê? Juntos, tanto eu como o Medioli, nós tentamos mexer no traçado do Rodoanel para viabilizar o Rodoanel com um novo traçado. A gente ainda tem mais um minuto nesse bloco. Eu queria te perguntar sobre mais uma questão também dessa coisa de cidades conurbadas, que é a Avenida Amazonas com a Eugênio Pacelli ali. Vai sair alguma coisa para resolver aquela encrenca ali? Que ali é duro, né, Marília? Ali é o seguinte, o Belo Horizonte... Vocês têm um plano conjunto? Belo Horizonte já está com recursos para fazer as estações e terminais na Avenida Amazonas. Está discutindo com a Prefeitura de Contagem, porque é claro, né? E também deve estar discutindo com o Estado, porque ali passa ônibus não só o municipal de Belo Horizonte, como os metropolitanos. Então, eles estão dialogando com a gente para a gente liberar aquele corredor. E só vai liberar se a gente privilegiar o transporte coletivo, que aí as pessoas vão se entusiasmar a deixar o carro em casa e usar o sistema de transporte público, né? Então a gente está discutindo e eu estou acreditando que vai se transformar numa realidade.
Marília, quero te parabenizar mais uma vez, te agradecer pela presença aqui no Em Minas, aqui na TV Alterosa, mas conforme a gente combinou, nosso papo continua lá no canal do YouTube do Portal Uai, tá bom? Tá bem. Muito obrigado pela presença aqui. A você que nos prestigiou na Alterosa, muito obrigado pela sua audiência. Acesse aí, por favor, youtube.com/Portal Uai para continuar acompanhando esse papo ótimo aqui com a Marília Campos, tá bom? Aqui na TV Alterosa, nosso compromisso é no sábado que vem. Tchau, um abraço. Oi, pessoal. O Em Minas hoje está conversando com a prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos. Já falamos aqui de problemas da Lagoa da Pampulha, Avenida Amazonas, né, com a Eugênia Pacelli, e temos outros assuntos para seguir batendo esse papo com ela, agora aqui no canal do YouTube do Portal Uai. Marília, essa pergunta que eu vou te fazer agora não é minha não, tá? Porque, obviamente, qualquer pessoa em Minas Gerais está pensando o que eu vou te perguntar. 4 mandatos, tetracampeã, você não vai continuar sendo prefeito, inclusive porque agora, depois desse mandato, você tem que sair. Você vai ser candidato ao governo do estado? Eu acho que é o caminho natural, mas... Depois de tanta luta... É só um palpite mesmo. Depois de tanta luta, eu quero ser prefeito, é claro. Mas você já foi um tanto prefeito. Olha, assim... eu fui eleita e a minha pretensão é ficar os 4 anos. Jura? Juro, ficar os 4 anos. Né? Mas eu quero ajudar a construir uma alternativa para o estado de Minas Gerais. Acho que nós temos que pensar num projeto que coloque Minas Gerais dessa situação de que esse estrangulamento financeiro, orçamentário, né? Acho que a gente tem que pensar um projeto, acho que a gente tem que pensar num perfil de candidatura que não só ganhe o processo eleitoral, mas que consiga governar para termos uma nova experiência de participação, de construção de novas saídas para o nosso estado. Né? Então, eu quero ajudar a contribuir, mas eu, sinceramente, quero ser prefeita. Mas tem aquela situação, né, Marília, assim, a gente vê na política, ao longo da história, né, as coisas vão levando para um certo lugar e lá na frente é quase inevitável, por exemplo, que você ou outra pessoa, não estou me referindo, agora falando sério, não estou forçando assim, não, mas é natural que acabe desaguando em você, por exemplo, ou numa outra pessoa. Isso faz parte da política, né? Quer dizer, se assim você como você coloca meu nome, eu acho, por exemplo, o nome do Rodrigo Pacheco é espetacular. Eu acho que ele cumpriu e cumpre um papel no Senado Federal. É muito assim, gratificante ver Minas tão bem representada no Senado Federal, com a postura que ele tem, não só de defesa dos interesses do nosso Estado, como na questão da dívida, foi o grande protagonista, né, desse processo, como também ele defender com tanta competência e compromisso o projeto democrático para o nosso país. Então, eu me sentiria muito bem representada se ele viesse para Minas e fosse o nosso governador. Então, nesse projeto que você citou na pergunta anterior, o Rodrigo entra nessa posição? Acho que a gente tem que fazer ajustes na trajetória dele, temos que convencê-lo, né, dessa tarefa, mas eu acho que seria assim, um grande governador se ele se dispusesse a vir. Você falou há pouco em estrangulamento financeiro orçamentário. Esse é o maior problema de Minas? Eu diria que com a negociação... Como é que você vê Minas hoje, assim, no cenário brasileiro? Minas tem um potencial assim para ser explorado, né? Não só de atividade econômica, mas uma cultura, um estado espetacular, né? Mas durante muito tempo a situação de Minas ela foi escondida e os problemas que a gente teve e continuamos a ter foram muito analisados como se fosse um problema de gestão orçamentária, gestão administrativa. E era um problema também, de quê? Mas era um problema da dívida que estrangulava Minas Gerais. Foi feita agora... Mas não é gestão?
Não é um problema de gestão? Não é um problema de Não? gestão. Eu falo gestão, a administração do orçamento. Nós temos um problema no orçamento, porque o que se paga dessa dívida, ela compromete toda e qualquer capacidade de investimento no nosso Estado, como também compromete a nossa possibilidade de buscar empréstimos, sejam em órgãos federais, nacionais, internacionais. Hoje, Minas não pode pegar recurso emprestado, justamente pelo endividamento que tem. E um Estado que não tem capacidade de investimento e que não tem capacidade de endividamento, como é que faz investimento? Não faz, né? Então, hoje, as estradas de Minas são péssimas. Nós não temos ferrovias sendo, de fato, modernizadas. Nós não temos transporte de passageiros por trem. Nós não temos mobilidade urbana na região metropolitana, de fato, que permita, né, que a gente ande pela região metropolitana com qualidade de vida. Quando a gente vai em outros estados, a gente vai assim, meu Deus, que diferença. A gente sente isso nas estradas, né? Então, assim... Que atravessa a divisa, né? Eu não vou nem falar qual que é o estado, Nossa, né, para não fala, dar, né? Mas, assim, há pouco tempo eu tive em outro estado, eu fiquei impressionada com a diferença que é, né? E isso faz com que Minas perca, inclusive, investimento, né? Um estado do tamanho do nosso, que não tem estrada... Não tem ferrovia. Que não né? tem ferrovia. Na quantidade necessária. Que não tem metrô, né, de fato, né? Então, assim... Acho que no tempo que eu te entrevistava lá no sindicato, o metrô já era igual o que é hoje. Agora a gente conseguiu uma ampliação, mas ainda é muito pequena, nós temos que buscar. E hoje os recursos de investimento que a gente tem, né, os recursos vêm do quê? Das tragédias de Brumadinho, de Mariana. É uma lástima isso. E tudo isso por quê? Porque não se deu o enfrentamento necessário para negociar de fato essa dívida. O Rodrigo Pacheco, ele foi um as, né, para conseguir essa negociação, mas ainda é insuficiente o processo de negociação. Ainda não insuficiente? Não coloca Minas numa posição de vamos tentar, através desse processo, resolver. Não resolveu, aliviou. O que faltou nesse acordo para contemplar esse aspecto que você está dizendo? O valor principal. O valor principal não foi diminuído, né? Então, nós precisávamos de um alongamento maior, a diminuição, de fato, do valor principal, para que a gente recuperasse a capacidade de endividamento. Nós ainda não estamos nessa situação. Aquela compensação com os créditos da Lei Candir deveria ter sido feita? Sim, só que poderia ter sido feito. E isso abateria um percentual importante. Justamente. Marília... A Lei Candir também tem que ser discutida. Né? Nós abrimos mão de recursos que não poderíamos abrir mão. Qual é a compensação que Minas tem? Até hoje, a compensação ela não acontece. Não acontece. Né? No início do ano, você levantou um problema no cálculo do ICMS da educação, né? Mostrou que prefeituras com menor número de alunos estão ganhando mais dinheiro do que as maiores redes municipais, né? E questionou essa lei lá no STF, não foi? Sim. Acho que o governo federal até recomendou a suspensão da lei, mas isso ainda não aconteceu, não é isso? A AGU. Nós entramos perdão. com uma representação na AGU, ela recomendou. Nós entramos com a ação no Ministério Público Federal, que está sendo analisada. Está no mesmo pé ainda? É porque entramos no Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen, ela solicitou que fosse ouvido tanto o Ministério Público Federal como a AGU. E o Ministério Público ainda não deu um parecer, que agora vai ser a minha dedicação, porque até o final do ano nós vamos perder 80 milhões à Prefeitura de Contagem. Só desses créditos? Só disso aí. Só dessa alteração da lei do ICMS feito pela Assembleia Legislativa. Que eu acho, assim, é uma lástima. A injustiça que foi provocada com os nossos alunos por essa legislação aprovada. Me fala um pouquinho do seu relacionamento com o governador Zema. É bom? Você tem acesso? Eu tenho um perfil de explicitar minha divergência política, ideológica,
mas isso não pode ser um impedimento para o diálogo, para resolver os problemas dos nossos mineiros que moram em Contagem. E eu acredito que o governador, ele também teve essa postura de respeitar, né, essa relação e defender uma relação republicana. Então, sempre que eu procurei o governo do Estado, nós celebramos convênios, foi repassado mais de 100 milhões para a gente viabilizar as obras de contenção do Arrudas, né? Então, é uma relação bem republicana. E o que eu tenho cobrado muito do governo do Estado é que ele assuma a responsabilidade que lhe cabe de resolver os problemas, por exemplo, do transporte coletivo. Por quê? Porque 70% do transporte coletivo que anda em Contagem é gestão do Estado. Eu posso até fazer as obras como estou fazendo de mobilidade em Contagem, mas eu resolvo 30%. Quem tem que resolver 70% é o Estado. Então, eu tenho criticado, né? Como tenho criticado, por exemplo, na área da saúde. A área da saúde hoje, qual que é o gargalo da grande maioria dos municípios do nosso estado? É a média e alta complexidade. Quando eu digo isso é porque Contagem resolve o problema do seu hospital, resolve o problema da unidade básica de saúde, mas não consegue resolver o problema, por exemplo, de um paciente que está internado na UPA e que precisa fazer uma cirurgia do coração. Quem libera isso é o Estado. O Estado. E isso tem uma fila enorme. Falta recurso? Falta. Mas falta também uma regulação que o Estado precisa aperfeiçoar. Me conta uma coisa, com 4 mandatos, eu posso supor que é um modelo de gestão que a gente pode classificar de vitorioso, assim. Você tem sido procurado por outros prefeitos interessados em conhecer o seu modelo de gestão? Sim, o modelo de Contagem tem sido aplicado em outros lugares? Sim. A gente tem as organizações municipais, né? Eu participo da Frente Nacional de Prefeitos, eu participo da MM, da Grambel, né? E é um espaço não só de luta, mas de compartilhar experiências. Eu também aprendo muito com outros municípios, mas quero aqui deixar a nossa contribuição no modelo que a gente criou de gestão das nossas UPAs e complexo hospitalar. Nós criamos um sistema de serviço autônomo. Então, eu criei uma empresa que é municipal e que faz a gestão do complexo hospitalar e das UPAs. Tem sido uma experiência muito importante e a gente tem passado essa experiência para várias cidades do nosso país. Saiu da Secretaria Municipal de Saúde e foi para essa empresa? Não, hoje a Secretaria Municipal de Saúde, o secretário é o presidente desta empresa. Ok. Né? Os recursos vêm municipal, a Secretaria de Saúde é que repassa e ela fiscaliza também essa prestação de serviços que é feita por essa empresa. Qual que é a diferença? Ela tem mais flexibilidade na gestão, é contratação de CLT. Né? Ela faz processos seletivos, ela pode fazer contratação de serviços, né? Deu mais então ela agilidade, tem mais agilidade no né? processo. Legal. Inclusive, o próprio governador, né, está com um projeto na Assembleia Legislativa, pautado inclusive pela nossa experiência, foi citada, para administrar o sistema de saúde em Minas Gerais. E é uma empresa pública. Pública. Ela é de direito privado, mas ela é de do caráter município. Público, no município. Legal. Quem quiser conhecer, pode te procurar lá. Está à disposição. Marília, muito obrigado pela sua presença, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns pelo resultado. Obrigada. Isso tem que ser respeitado por todo mundo que acompanha a política, né, no nosso estado, tá bom? Obrigada. E a você que nos acompanhou aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um outro compromisso no sábado que vem, tá bom? Um abraço para vocês todos. Tchau.